Bom dia, meus irmãos. É, é mais um prazer, uma satisfação toda minha poder compartilhar mais uma vez de um novo vídeo que eu estou aqui produzindo, voltado para as pessoas que estão com depressão, né? Esse vídeo é exclusivamente para aquelas pessoas que estão sofrendo de uma depressão profunda. E eu já pude passar, eu já passei por uma situação semelhante, né? Eu sei o que é uma depressão porque eu tive o início dela, mas graças a Deus eu aqui vou ensinar vocês como vocês se tratar desse mal que tem prejudicado muitas pessoas no mundo afora, né? Estima-se nas pesquisas que mais de 300 milhões de pessoas de diferentes idades estão sofrendo desse mal chamado depressão. E é uma doença bastante perigosa, porque tem duas investiduras, a física e a espiritual, né? Eu acredito que tem que existir dois tipos de tratamento, o tratamento físico e o tratamento espiritual, ou seja, tem que ter a parte do médico, também tem que ter a parte dos homens de Deus, né? Trabalhar nessa área para orientar com mais precisão. Sabemos que o mais precioso é a gente, para a gente se curar, é a gente ter muita fé em Deus, né? Porque se você não tiver fé em Deus, obviamente você não sai da onde você se encontra. Os sintomas da depressão, dependendo do estágio dela, que tem ela mais avançada e menos avançada, tem ela inicial e tem ela mais aprofundada. Ela, ela começa no seu início, eu como trabalhava no período noturno, trabalhava numa empresa, uma multinacional, e eu perdia muito sono, né? Por mais que dormisse durante o dia, não era suficiente para atender minha necessidade, né? E com esse negócio todo, e possivelmente não descansava bem, porque eu trabalhava todas as noites, só folgava 2 vezes no mês, aí o desgaste físico contribuiu para eu ter o início de um estafa, eu não sabia nem o que era isso. Aí eu fui ao médico da empresa, e o médico da empresa, ele me disse que eu estava com estafa. Por coincidência, eu estava atropelando até todo mundo, sem saber o que estava acontecendo de fato comigo, não sabia o que é que realmente estava acontecendo com a minha pessoa, mas eu possivelmente estava tratando alguém mal na empresa, e isso aí, o encarregado, ele me dirigiu para que eu viesse ao médico da empresa para saber o que realmente estava acontecendo com a minha pessoa, para a partir dali, daquele momento ali, eu me tratar, né? Eles ainda foram bastante inteligentes, porque às vezes a pessoa que está depressivo, ele nem sabe que está depressivo muitas das vezes, né? Ele não tem nem esse conhecimento, como 94% da população não tem esse conhecimento dessa finalidade chamada depressão. E, e foi a melhor coisa que ele fez ali naquele momento, porque o médico da empresa, eu perguntei a ele, eu fiquei até curioso saber o que é um estafa, ele disse que era um pouco de tudo. Era estresse, era perda de sono, era cansaço físico, mental, não era? E aí ele passou uma caixa de faixa preta para mim. Olha, que eu nunca gostei de medicamento. Sou bem sincero dizer isso, eu nunca gostei. Aí, mas como eu estava diante do médico, eu tinha que respeitar a orientação médica, que é acho que eu acredito eu que seja uma obrigação, né? Se você vai ao médico, você tem necessidade dele, então você tem que seguir a orientação médica, porque ele é um profissional daquela área, a gente tem que respeitar. E aí eu comecei a tomar a medicação, mas logo eu comecei a pensar comigo, eu digo, meu Deus, a pessoa que tem depressão, possivelmente ele não pode dirigir, possivelmente ele não pode trabalhar, ele não tem uma vida profissional ativa.
E eu não quero viver no controle dessa medicação por resto da minha vida, porque a medicação, a medicação da caixa preta, ela pode deixar você uma pessoa dependente, né, químico, né? Você só vai conseguir dormir se você tomar aquela medicação. E eu fiquei assim pensando nas primeiras semanas, é, mesmo eu estando doente, eu não queria, eu não queria estar doente, eu não queria estar tomando aquela medicação. Eu tinha medo de tomar aquela medicação, mesmo por orientação médica, porque eu pensava assim comigo, eu quero ser dependente exclusivamente de Deus e não de substância química. Porque qual é qual é a empresa que vai me contratar se eu tiver totalmente doente? Como é que as pessoas vão reagir sabendo que eu estou tomando uma medicação no caixa preta? Obviamente elas vão me eliminar logo de cara. Por mais experiência que eu tenha, por mais habilidade que eu tenha, eu vou ser escanteado, eu não vou ser admitido naquela empresa, porque eles não vão querer. Então eu comecei a ver os prejuízos que eu ia ter se eu assim me permitisse estar ali doente. Então eu fiz ali uma oração com Deus, eu desci na presença de Deus em oração, e eu disse: Senhor, eu quero ser controlado, sim, mas pelo Senhor, e não pela medicação, Senhor. Me tira dessa situação. Porque eu agora, da agora por diante, eu vou me tratar, mas de uma maneira totalmente diferenciada. Eu quero me tratar com o Senhor. E eu sei que o Senhor tem a cura. Pois tua palavra diz que o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor que sara, que liberta, que salva, que transforma. Então, se eu conheço os teus atributos, eu não posso me permitir ficar na dependência química ou me permitir estar fragilizado emocionalmente, porque é triste uma pessoa chegar a um ponto desse. Mas graças a Deus, eu com a ousadia de fé, lendo a palavra de Deus, a qual eu estou aqui com ela, né? Eu fui tratado, eu fui curado desse mal súbito, desse mal que tem assolado o mundo, né? Porque imagine, 300 milhões de pessoas doentes, independente das idades, com um mal desse, não é brincadeira, gente, é uma coisa muito séria. E eu, graças a Deus, o Senhor me curou. Me curou a partir do momento que eu tomei uma atitude. Isso vai depender do tamanho da tua fé também, não é? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim: aqueles que buscam, ele acha, e aquele que bate é aberto, e aquele que pede, recebe. E graças a Deus, através dessa ousadia de fé, o Senhor me curou desse mal. Eu não tomo medicação nenhuma, eu só tomei as primeiras semanas. Muitas vezes ficava bebo, né? Muitas vezes de sono, remédio altamente forte. E graças a Deus, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi pedir o socorro do Senhor. E graças a Deus ele me curou. Eu não, eu não fiquei um dependente de medicamento, né? E nunca mais voltei para aquele médico para essa finalidade, não. E graças a Deus eu comecei a pedir um direcionamento de Deus para que, como eu tenha um equilíbrio emocional, né, irmão? Porque a gente temos que ter essa maturidade. Obviamente, você, como não tem uma intimidade certa com Deus, você fica debilitado. Realmente, você não tem força, você não tem estrutura suficiente. Porque, às vezes, o problema que você está enfrentando é muito maior do que a sua fé. O problema que eu acredito que o ser humano hoje está enfrentando é esse, é que deixar que os problemas sejam maior do que a fé dele, deixar que os problemas sejam maior do que o Deus que ele sirve. A gente não pode, em momento nenhum, deve fazer uma atitude dessa, tomar uma atitude dessa. Isso é uma atitude impensável. A gente não pode se permitir que a doença ela venha fazer moradia na gente. A gente sabe que a doença é uma coisa que acontece sem a gente procurar, muitas das vezes. Tem pessoas que procuram ela, realmente, por isso que vive doente, e tem outras pessoas que não procuram ela, ou não têm conhecimento do perigo que se encontram, né? E o que leva a uma depressão? O que leva à depressão é justamente isso, é uma tristeza profunda, às vezes a perda de um ente querido, às vezes a perda de trabalho, às vezes um relacionamento, um fim do casamento, ou um fim do namoro, do noivado, né? Muitas das vezes o problema financeiro, né? O problema financeiro tem causado muito problema familiar, né? Problema financeiro é quando você está acumulado de dívida que não está nas suas condições de pagar. Isso aí leva você a uma depressão.
não é? Ou possivelmente uma criança que estuda, que começa a ser apelidada, isso aí é um bullying, aquela criança muitas vezes fica sem vontade de ir para a escola, muitas vezes ela fica debilitada, com falta de concentração, falta de disposição, perda de energia, quer estar dormindo, né? Muitas vezes com ansiedade de comer com muita frequência, muitas vezes a falta de apetite. Tudo isso aí leva ela a um ganho de peso ou uma perda de peso, dependendo da gravidade da sua depressão. Isso é muito bom a gente ser avaliado. E aí essas pessoas já começam cada dia se fragilizando de uma forma terrível, quer estar isolada, né? Não quer mais contato com pessoas, não quer mais estar se abrindo, não quer estar mais conversando. E as famílias, quando vê uma pessoa assim, numa situação assim, semelhante, tem que tratar logo de cuidar dessas pessoas para que a coisa não fique pior do que se encontra, né? Porque isso aí pode levar ela a um suicídio, não é? Que é uma das coisas que a depressão leva, né? Ela querer agora desistir da sua própria vida. Ela vê que a sua vida não tem mais valor, não tem mais importância. É uma coisa muito preocupante. A gente temos que tratar com muito respeito essas pessoas. Eu dou um conselho, né? Os psiquiatras dão um conselho, uma orientação, que as famílias que tem uma criança que esteja debilitada nessa situação, tem que ter, ela tem que arrumar uma pessoa de confiança ou procurar conversar com ela para saber o que é que está levando ela a essa tristeza, né? Às vezes a perda de alimentação, o ganho de peso, se isolando, né? Não quer mais conversa, era uma pessoa tão aberta, tão extrovertida, hoje perdeu aquela alegria natural. Então é uma coisa de muito se preocupar. E tem vários tipos de depressão, desde a depressão por pós-parto, né? Quando a mulher muitas vezes tem um aperreio no parto, né? Na sua gestação, e aí ela quebra o resguardo e tantas outras coisas, ela fica, muitas vezes, perde até o juízo, e é um ponto de querer fazer mal a ele e até a criança que ela botou no mundo. É muitas a situação que o mundo hoje está se deparando com a realidade, que para mim isso é tido como até uma pandemia psicológica, né? Uma doença do século que está matando e destruindo muitas pessoas, e muitas pessoas estão com esse problema e nem sabem que está, porque não tem toda a informação que precisava ter. Então, eu me preocupado com essa situação, eu vou dar aqui, eu dei aqui minhas experiências de como foi que eu me tratei, né? Eu me tratei porque eu busquei a ajuda de Deus, a gente temos que buscar muito a ajuda de Deus e das pessoas que a gente tem confiança, como pai, mãe, irmão, né? Uma pessoa de sua confiança, principalmente você tem pai e mãe, procure conversar com ele, ou os pais procuram conversar com seus filhos, se vê eles muitas vezes debilitados. Outra questão que eu queria citar, como foi que eu me curei? Eu me curei porque eu comecei a ver os prejuízos que a depressão ia me causar. Eu procurei realmente uma orientação médica, eu fui indicado, quando cheguei lá, a empresa já tinha botado eu para esse médico, e o médico procurei saber o que era o staff, e ele me disse que era um pouco de tudo, né? E e a depressão também acontece muitas das vezes dentro de casa, né? Às vezes muito excesso de briga, muitas vezes o excesso de trabalho, muitas vezes você não é feliz naquele trabalho, você trabalha muito em excesso, você não, muitas vezes não tem tempo para um lazer, para um descanso. Muitas vezes você trabalha muito, muitas vezes não é muito remunerado, muitas vezes você ganha bem e muitas das vezes você não é feliz naquele trabalho, né? Você não se dá bem com o grupo, você não se dá bem você não está feliz com aquilo que você está fazendo, né? Como se você tivesse uma área totalmente diferente da sua realidade, né? Isso é muito preocupante. Então, como se tratar dessa depressão? Primeiramente, a gente temos que buscar a Deus, né? Lá em 7,7 de Mateus diz assim: aquele que busca, acha, aquele que bate é aberto, aquele que pede, recebe. Então, a gente procure Deus, né? Procure Deus é o primeiro passo que eu lhe dou, por orientação, independente do estágio de depressão que você esteja. Eu tenho certeza que Deus pode curar você e pode lhe abastecer de fé, porque a Bíblia ela tem uma energia tão positiva que só basta que nós tão somente permita que essas energias positivistas de Deus comecem a penetrar dentro do nosso ser. A gente pedir também ao Espírito Santo que preencha todos os vazios que tiver dentro do nosso ser, né? Muitas vezes a depressão está relacionada a você não estar bem com você mesmo, não é? Você não está feliz com você mesmo, né? Você parece que
é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, muitas das vezes, mas você próprio, você está em conflito com você mesmo. E é o pior conflito, eu acredito, é com você próprio. É você não se cuidar, né? Você não se autoavaliar, você não se auto se gostar, você no auto não se amar. Isso é uma coisa muito preocupante. Muitas vezes eu, na minha pregação, eu começo a pregar para mim mesmo. Eu olho para o espelho e começo a pregar para mim mesmo. Eu começo a cobrar de mim mesmo. Eu digo, eu não estou certo nisso, eu não estou fazendo certo. Por que que eu estou assim? Por que que eu estou errando tanto? Eu começo a me cobrar. Por que que eu não consigo fazer uma coisa boa para mim mesmo? Como é que eu vou fazer coisas para agradar as pessoas e eu próprio eu estou não investindo em mim próprio? É a pior coisa da vida, é a gente não parar para refrear algumas atitudes que nós estamos tomando errada. Então eu comecei a avaliar-me dessa natureza. Eu vou ver o que é que está de errado em mim e eu vou tirar tudo aquilo que não estiver errado. Eu vou consertar tudo aquilo que não está certo. E vou começar agora a ter uma vida diferenciada. Então esse aí foi o primeiro passo que eu tomei para mudar essa realidade que eu estava vivendo. E graças a Deus tem funcionado e funcionou. E aí eu comecei também a praticar exercício físico, né? Fazer caminhada, correr, que eu sempre gosto. Isso aí, segundo alguns pesquisadores, médicos, psiquiatras, ele disse que é um antidepressivo o exercício físico. Então, guarde isso com vocês. Isso é um benefício enriquecedor. Pratique exercício físico regularmente, uma boa alimentação, durma mais cedo, né? Se alimente bem, procure estar bem com você mesmo, procure é, se presentear, né? Procure você, muitas vezes você é afim de comprar uma roupa boa, muitas vezes você é afim de almoçar num restaurante, muitas vezes você tem um sonho de viajar para um lugar que você deseja. Tudo isso nós somos capazes, basta que a gente queira e tenha um foco, né? Porque se a gente não tiver foco, a gente obviamente não vai chegar a lugar nenhum. Mas se a gente tiver foco, a gente vai chegar sim, porque nós não somos pior nem melhor do que ninguém. Então, se os demais chegaram, e nós também estamos na mesma linha de chegar também. Então, temos que se amar. Deus fez a gente para a gente ser feliz. Eu acredito também que esse problema depressivo tem uma investidura também do adversário, do diabo, que a Bíblia diz lá em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então não é normal que uma pessoa, a vida tão boa que é e tão boa que é curta, que a pessoa queira dar cabo da sua própria vida. Isso a gente sabe que se ela tivesse com a sua saúde perfeita, fisicamente e espiritualmente, ela jamais ia fazer mal a ela própria, a ela própria. Jamais ela ia tomar uma atitude dessa. Então, a gente já percebe que existe o mal por trás de tudo isso. Então, eu recomendo, se dependendo do estágio da depressão que você esteja, procure orientação médica. Agora, não fique só se apoiando na orientação médica. Você também tem que procurar a, a se ajudar, né? Você não fique só dependente disso, não, porque isso não é o suficiente, não. Porque vai chegar um momento que a própria medicina não vai ter uma resposta para o seu tratamento. E aí, possivelmente, o único prejudicado vai ser vocês e seu ente querido, seus familiares que vão estar sofrendo junto com vocês. Então, procure se ajudar. Esse aqui é o conselho que eu lhe dou diretamente, não é? Então, comece agora a fazer toda uma limpeza, né? Ou seja, você agora organizar a sua vida de maneira mais responsável, né? Se cuide, pratique um exercício, faça uma caminhada, os seus familiares que estão perto de vocês, procure fazer uma caminhada junto com vocês para ajudar vocês, para motivar, porque a pessoa sozinha em si também não é ninguém, né? Então, esse aqui foi o primeiro passo que eu tomei e graças a Deus deu certo, deu bastante certo e por isso que eu estou orientando. Se eu não estivesse bem, com certeza eu não estava em condições de fazer o que eu estou fazendo agora. Então, tenha fé em Deus. Se Deus me ajudou, Ele tem um prazer de lhe ajudar também. Ele me curou. Isso é um mal, isso aqui ficou só como lembrança, né? De, de reconhecer a grandeza de Deus, do que Ele tem feito comigo. Ele me curou literalmente desse mal súbito, desse mal do século, essa doença infernal que tem acometido a várias pessoas, né?
Então, tenha fé em Deus que você vai sair da situação. Deus me curou. E eu acredito que o mesmo Deus que me curou é o mesmo que tem o prazer de te curar também. Basta tão somente você confiar nele e, e ter essa força de vontade, não é? Você ter essa força de vontade, você orar, né? Falar com Deus no pingo da meu dia, antes da meu dia, você se levantar de madrugada, falar com Deus, né? Você conversar com Deus os seus problemas, pedir a Ele a sua ajuda, a sua misericórdia, que Ele tenha compaixão de você, que Ele repreenda todo o mal que estiver no seu corpo, na sua vida, que esse mal ele bata em retirada, porque você foi feita pelo um Deus que lhe ama e que ele tem o melhor para lhe oferecer e ele tem cuidado em você. Ele não quer ver você doente, ele não quer ver você fazendo é, nenhuma besteira e nem tampouco viver doente, né? São várias pessoas que estão vivendo esse tipo de situação, mas Deus tem o poder de te curar. Dependendo de você, Ele pode lhe curar a partir de hoje. Que essa semana seja uma semana de cura e de libertação na tua vida. Eu estou orando pela sua vida e pela vida dos seus familiares, para que Deus faça um mover a favor daqueles que estão sofrendo esse mal que tem uma investidura diabólica, né? O diabo ele veio para matar e roubar e destruir. Eu não posso deixar passar despercebido que essa palavra de Deus, porque eu me curei com ele. E graças a Deus, eu só devo a homenagem a Deus. Eu agradeço a Ele por tudo. E eu oro também pelos médicos. Eu tenho orado muito pelos médicos. Que Deus abençoe ele, porque imagine, gente, é cada situação que você não quer imaginar. Mas Deus, ele me curou. E o mesmo Deus que me curou quer te curar também. Tenha força de vontade, tenha fé, que essa situação vai ser mudada. Comece agora a você colocar todos os seus problemas nas mãos de Deus. Comece agora a confiar em Deus. Comece a depositar toda a sua esperança em Deus. E pedir a Deus com toda a sua fé, embora que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas você deposite em Deus. Porque foi assim que eu fiz. Eu estava no fundo, quase do fundo dos fundos do poço. Mas Deus me tirou. E o mesmo Deus que me tirou, Ele quer lhe tirar também. Eu estava muito inquietado, e Deus me inquietando para eu trazer essa mensagem para vocês. Não é? Então, que Deus possa te abençoar. Eu vou estar em oração por vocês. E o Deus que me curou vai curar vocês também. Não deixe que o problema sufoque vocês em momento nenhum. Pega a Bíblia, comece a ler a Bíblia, comece a ter uma boa alimentação, comece a praticar exercício, comece a ter paz com você mesmo, estar de bem com você mesmo. Comece a fazer uma avaliação com você mesmo, você próprio se entrevistar, né? Eu dizer assim, olha, por que que eu estou assim? Por que que eu estou me permitindo estar assim? Eu não poderia estar assim. Ah, mas porque morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu meu marido, morreu fulano, Beltrano, eu perdi um emprego, eu perdi um relacionamento, mas você não perdeu Deus, né? A Bíblia diz que Deus é pai do órfão e esposo da viúva, né? Deus em momento nenhum vai te deixar nesse momento mais difícil da tua vida sozinho. Ah, aconteceu alguma coisa com seu filho. Ah, meu filho morreu, por esse motivo eu estou depressiva. Olha, meu amigo, a Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa, mais do que a mim, ou seja, colocar eles como prioridade, isso é uma coisa que não era para estar acontecendo com você, porque você conhece a palavra de Deus. Deus tem que estar em prioridade, Deus tem que estar no centro da nossa atenção e não estar em segundo plano. Você está numa depressão porque muitas vezes você não conhecia a Bíblia, você não tinha, não fazia uso da Bíblia, por isso que você ficou nessa situação. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar na minha e na tua vida, independente da situação. Nós temos que amadurecer, né? A gente temos que amadurecer. Nós estamos já como adulto. A gente sente pelo nosso ente querido, pela alguma pessoa que a gente amava, estimava, mas isso não quer dizer que a gente vá. Deus não quer que a gente venha destruir as nossas vidas ou ficar triste, depressivo por causa de um acontecido desse. A gente temos que aprontar o nosso emocional, não só para as coisas boas, mas para as coisas difíceis que vem na vida, né? A gente tem que estar se resguardando sempre. Então, que Deus possa te abençoar através desse vídeo e que Deus possa te ajudar. Ele me curou. Ele me curou e o desejo dele é te curar também. Vai depender de você.
né? Eu estou dando aqui a minha experiência, mas acredito que tudo aquilo que não for bom para você, se o emprego não está bom para você, mude de emprego, não é? Se você está em combate, conflito dentro da sua casa, o certo é você sentar na mesa com a sua esposa, conversar com ela, só vamos ajustar isso aí, porque eu não quero viver desse jeito. Isso é ruim para a sua mente, isso é ruim para seu coração, isso é ruim para você próprio, você não tem paz de espírito, que para mim a melhor paz é a paz de espírito, né? Você não está bem com você mesmo, você não está bem em casa, a família não está bem com você. Nós temos que sentar e conversar, esse é o caminho. Agora, tentar fazer besteira com você, tentar desistir da vida, é a pior loucura. É uma pessoa, não permita-se chegar a esse ponto, mas tenha força de vontade de você propriamente se curar, que o problema está aqui. Você está fixando-se nos problemas e a gente não pode dar vazão para isso. Então, Deus te abençoe. Espero ter lhe ajudado de alguma forma, que vocês cogitem as coisas boas para vocês, que Deus fez a gente para a gente ser feliz e não para viver afundado dentro da tristeza. Então, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.